Senhoras e senhores, bem-vindos ao Pense Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vagando pela internet, procurando informações que pudessem ser interessantes e úteis para nossos espectadores, encontramos um artigo que chamou minha atenção. O nome do artigo é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é tão atraente para a China? Ponto de interrogação. Esta pesquisa foi apresentada na 13ª Conferência Anual sobre a Economia Mundial, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e a reavaliação da ordem econômica global. Esse era o tema. A autora desta pesquisa é uma jovem economista acadêmica, Andrei Gnichenko. Andrei se formou na Universidade Estatal de Moscou Lomonosov em 2011. Por quase 15 anos ele trabalha em um centro de estudos russo chamado Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo. Sua pesquisa é focada em questões de comércio internacional e mudanças estruturais. Andrei, você está conosco? Sim, você está. Olá a todos, estou feliz em estar aqui hoje. Bem, Ben, bem-vindo ao Think Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Queridos telespectadores, Ben Epstein. Oi, Ben. Obrigada, muito obrigada. Bem, Ben ficou preso na neve e não conseguiu chegar a tempo ao escritório. Então, Ben, mas sabemos que você está conosco, mesmo no seu carro, com o microfone na mão. Ben acompanha nossas discussões sobre economia. Tem um pequeno pedaço da Sibéria aqui comigo, então você sabe, tem que trazer o equipamento. Nunca se sabe quando terá uma ótima discussão, então estou ansioso por isso. Ótimo, muito obrigada pelo tempo de vocês, senhores Andrei. Obrigada novamente por aceitar o convite para a entrevista. Então vamos começar com o artigo. O nome desse artigo é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tão atraente para a China, como você disse. Seu estudo analisa grandes mudanças no comércio mundial, especialmente ligadas aos problemas entre os Estados Unidos e a China. Você pode explicar os principais movimentos de como a China está comercializando com outros países este ano? A China conseguiu comercializar com outros países e outros lugares, como a Europa ou o Sudeste Asiático, depois que os laços com os Estados Unidos enfraqueceram? Certo, o comércio da China com os Estados Unidos tem sido há muito tempo o maior fluxo comercial do mundo. Durante a primeira década do século XXI, a China, estabelecida como uma fábrica mundial, como você sabe, produziu muitos bens para consumo nos Estados Unidos, na Europa e em muitos outros países. Mas depois que Donald Trump introduziu as novas tarifas em abril deste ano, muitas organizações nacionais, como a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial, começaram a adaptar suas previsões de comércio global a essas novas informações. Então, eles começaram a esperar uma forte desaceleração no comércio global, de 3 por ano para 1 ou 1,5, mas a realidade acabou sendo muito mais interessante. Porque agora, com os novos dados em mãos, é óbvio que o comércio mundial em 2025 será mais forte do que nunca. No início de dezembro, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico previu um crescimento global de 4,2% no comércio mundial em 2025. E esse é exatamente o número do crescimento real para o período de janeiro a outubro, comparado ao ano anterior. Mas, notavelmente, e o mais interessante para a nossa discussão, o crescimento das exportações da China representou 87, e você ouviu corretamente, 87 para o período de janeiro a outubro e excluindo a China. O crescimento do comércio global cai de 42 para 33. E eu posso citar talvez três possíveis explicações para as fortes exportações da China em 2025. A primeira e mais óbvia é a demanda adicional por parte dos compradores dos Estados Unidos da América, porque os agentes económicos esperavam que as tarifas aumentassem em abril, talvez de uma vez por todas. E no primeiro trimestre, a dinâmica do comércio global foi muito, muito forte.
E então Trump adiou a implementação das novas tarifas várias vezes e por fim até agosto. Assim, os importadores tiveram várias chances de acumular estoques excessivos. A segunda explicação, surpreendentemente, liga às fortes exportações da China à fraca demanda interna no país. Essa versão foi promovida recentemente por economistas europeus em seu boletim económico de novembro. O Banco Central Europeu mostra que as exportações da China cresceram muito mais rápido nos setores com demanda interna abaixo do esperado. E o exemplo mais marcante é o do aço. Todos nós sabemos que a construção civil chinesa diminuiu e é por isso que as exportações de aço pela China aumentaram muito nos últimos anos. E, de acordo com meus cálculos, com base nos dados de comércio da Uncom, a participação da China nas exportações globais de aço era de cerca de 5 em 2021 e subiu para 30 em 2022. 30? Então, para a China de hoje é bastante fácil inundar o mercado mundial com um produto que de repente sofre uma queda na demanda interna, porque devido às economias de escala excepcionais na China, ou seja, baixo custo por unidade de produto. E a terceira explicação para as fortes exportações chinesas, na minha opinião, está relacionada ao redirecionamento e ao desvio do comércio. E aqui, por redirecionamento, quer dizer vender em novos mercados, e por desvio, quer dizer vender no mesmo mercado de antes, por exemplo, nos Estados Unidos, no mercado americano, mas através de países intermediários, como Vietnã ou México. E é importante notar que a China fez esforços tanto para redirecionar quanto para desviar seu comércio. Mas para a discussão de hoje, talvez também seja importante notar que os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não contribuíram para esse processo. Em outras palavras, a China ainda não achou útil, pelo menos até agora, aumentar significativamente as exportações para outros países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Entendi, Ben. Você tem algo a acrescentar? Sim, acho que tem uma coisa. Acredito que há dois pontos principais para discutir como os padrões de comércio mudaram com a China desde 2022. Em particular, você mencionou sobre o Trump, obviamente você sabe reter ou adiar essas tarifas. E uma explicação muito boa para isso é que você pode observar o mercado de ações nesses dias específicos em que ele faz esses anúncios de tarifas. E o S comercial P500 cairá de 3 a 4 pontos. Muitos investidores e consumidores americanos, como Andrei disse, estão cada vez mais buscando produtos ligados à China. E mesmo enquanto os Estados Unidos tentam trazer de volta a produção ou fazer o que puderem para interromper o comércio entre eles, a China conseguiu redirecionar esses produtos para países como os da Associação das Nações do Sudeste Asiático e a Europa. E você fez uma observação muito interessante sobre como as exportações europeias para a própria Europa aumentaram nesse período, né? O que achei muito interessante. E acho que fiquei curioso sobre o seu comentário, ou na verdade, sobre o que você pensa sobre como isso vai mudar no futuro, devido à relação dos europeus com os Estados Unidos da América e ao aumento das tarifas sobre veículos elétricos chineses. Você vê a Europa como solução temporária para esse movimento comercial ou acredita que terá sucesso? Crescimento robusto? Ok, eu acho que a Europa para a China agora é um mercado importante, porque os Estados Unidos da América aumentaram suas tarifas bem mais que a Europa e agora a Europa aumenta mais as tarifas para alguns grupos específicos de produtos aqui, enquanto os Estados Unidos da América aumentaram a barreira tarifária geral. Então, eu acho que a China pode, de certa forma, se reorientar um pouco para o mercado europeu, mas a longo prazo, é claro, né, o mercado europeu não está crescendo tão rápido quanto os mercados dos países em desenvolvimento. E eu acho que a longo prazo a China focaria principalmente nos mercados em desenvolvimento. Obrigada, Andrei. Vamos voltar à sua pesquisa e à apresentação que você fez na conferência. Quando falamos sobre os BRICS, sua pesquisa mostra como a China utiliza os BRICS atualmente.
Então, por que esse grupo se tornou mais importante para obter matérias-primas da Rússia, do Brasil, em vez de ser um lugar-chave para vender produtos chineses? Sim, desde 2022, os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul aumentaram consideravelmente sua importância para a China como fornecedores de recursos e apenas marginalmente como mercado de destino. E, na minha opinião, há uma razão económica clara para esse fato, para o fato de que os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não são tão atraentes para a China como mercado de destino. E, na minha opinião, a principal razão é a renda média per capita bastante baixa nos países dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A renda per capita dos países dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul varia bastante. Esse bloco une países com rendas per capita muito diferentes, como os Emirados Árabes Unidos e a Rússia, que têm alta renda per capita, países de baixa renda, como a Etiópia, e países de renda média-baixa, como a Índia e o Egito, e assim por diante. E como a China tenta estabelecer sua liderança em produtos sofisticados e bens de alta tecnologia, ela está mais motivada atualmente a direcionar suas exportações para países desenvolvidos, ou pelo menos para regiões em rápido desenvolvimento, como os países do bloco da Associação das Nações do Sudeste Asiático. É por isso que, apesar das guerras comerciais de hoje, os Estados Unidos, como um grande e rico mercado, ainda são o parceiro natural da China. E, ao mesmo tempo, gostaria de mencionar que a escala de produção na China é excepcional. Talvez seja difícil de imaginar, mas a China produz mais da metade da produção mundial de bens como, por exemplo, containers, utensílios de mesa, utensílios de cozinha e assim por diante. Então, para a China, isso pode acontecer em alguns mercados, para alguns produtos. Pode ser impossível concentrar suas exportações em poucos países geopoliticamente próximos e ela também deve exportar para países desenvolvidos. Por esse motivo, a China deve naturalmente preferir mercados que sejam grandes e também profundos em termos de profundidade. Quero dizer que muitos compradores têm alto poder de compra, mas isso não significa que o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não seja importante. Desculpe por interromper. Em palavras simples, a China está interessada em um mercado grande e rico e não está interessada em um mercado pobre. Eu diria que está principalmente interessada, porque os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não são. Isso não significa que os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não sejam importantes como mercado de destino. Certamente, a China está interessada em vender alguns produtos no maior número possível de mercados, mas os países dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não têm características únicas nesse sentido. Eles têm pouca profundidade nesse aspecto. Por outro lado, os países dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são, como mencionei, importantes fornecedores de recursos para a China, especialmente países como a Rússia, Indonésia e Brasil. Eu gostaria de citar um exemplo do Brasil, por exemplo. As exportações do Brasil para a China no início do século XXI eram 12 vezes menores do que para os Estados Unidos da América e hoje já são 3 vezes maiores. E os principais produtos fornecidos pelo Brasil para a China são ferro, minérios e alguns alimentos como soja, carne bovina, milho, açúcar e assim por diante. Então, a China é um mercado importante para os outros países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, o Brasil agora exporta para a China 3 vezes mais do que exporta para os Estados Unidos. Sim, tudo bem, entendi, Ben. Você vê produtos brasileiros nos Estados Unidos? Bem, todos eles foram para a China. Sabe, nós perdemos muito. Na verdade, nós perdemos muitos produtos relacionados ao Brasil desde a escalada das tarifas pelo Trump na nossa relação com o Brasil. Tanto que eles realmente decidiram importar. Trump decidiu importar carne bovina argentina e produtos relacionados à carne para reduzir os preços da carne. O que só mostra por que a estratégia tarifária de Trump saiu completamente pela culatra.
não só para ele, mas também para a economia dos Estados Unidos no futuro próximo. Mas voltando para a China, estou curioso porque, como você está dizendo sobre como a China tem sido, sabe como? O desenvolvimento deles com os parceiros do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul meio que evoluiu ao longo do tempo. Dentro desses países, a China está tentando assumir a liderança em algum setor ou indústria específica, ou isso depende do parceiro comercial? Acho que a China busca conquistar a liderança em produtos de alto valor agregado, como veículos elétricos, acumuladores, painéis solares e assim por diante. E, na minha opinião, existem várias razões. Existe uma razão puramente econômica, porque na China o padrão de vida está aumentando e isso eleva os custos da mão de obra. Então, a China precisa se reorientar para produtos com maior valor agregado. E também há uma razão geopolítica, porque a China precisa conquistar soberania tecnológica e ela deve produzir seus próprios chips, chips de alta tecnologia, como você sabe, chips agora são como o novo petróleo. Então eu acho. A China também pode aumentar ainda mais seu investimento estrangeiro direto em países vizinhos, incluindo os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para transferir parte da produção de montagem, por exemplo, a produção de smartphones para lá, por exemplo, para o Vietnã ou outros países próximos, geograficamente próximos. Obrigada, mas novamente estamos falando de questões financeiras. Você diz que o mercado dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não é um grande mercado de exportação para a China, porque as pessoas simplesmente não ganham dinheiro suficiente, não ganham muito dinheiro. Mas como isso afeta o plano da China de liderar em produtos de alta tecnologia? Quem vai comprá-los e que problemas as economias dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul criam para o objetivo da China de vender produtos avançados? Então, de forma simples, quem vai comprá-los? Ok, talvez eu não diria que as economias dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul criam grandes problemas para a China, porque a China pode redirecionar seus produtos para outros mercados, como vemos no caso dos Estados Unidos da América. Na verdade, o problema é dos próprios países dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, porque eles não conseguem fornecer uma demanda grande e estável por produtos de alta tecnologia. Então, por exemplo, na África do Sul, esse país sofre uma crise permanente de eletricidade desde 2007 ou 2008. Enquanto o excesso de eletricidade é naturalmente muito importante para o uso de aparelhos eletrónicos e outros produtos de alta tecnologia. E outro exemplo é a Rússia, com sua alta incerteza nas condições económicas, especialmente após 2022. Vimos em 2023 e 2024 que a China rapidamente expandiu suas exportações de produtos como carros, escavadeiras e alguns outros para a Rússia quando o mercado estava crescendo rapidamente. Mas então o mercado russo para esses produtos começou a declinar devido à saturação do mercado, altos estoques por causa da queda nos projetos de construção e assim por diante. Então essa incerteza é muito importante nesse contexto. E na verdade eu gostaria também de mencionar que o mercado dos países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é de fato muito próximo em tamanho ao mercado doméstico da China. Então a participação da China no 20 e a participação dos outros países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul também é quase 20, então 40 do produto interno bruto global. Isso é um número bastante grande. E assim, se considerarmos o crescimento futuro, será um mercado cada vez mais importante. E por mercados cada vez mais importantes, você quer dizer os países da Associação das Nações do Sudeste Asiático? Então, a estratégia de exportação da China, na sua opinião, para onde eles vão enviar todos esses produtos que estão produzindo? Se a economia da Rússia está em turbulência, o Brasil não tem uma demanda alta. Outros países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ok, eles têm, podemos dizer, uma população de baixa renda.
Os Estados Unidos impuseram tarifas sobre produtos chineses. Então, tudo bem? Acho que num futuro próximo, os países da Associação das Nações do Sudeste Asiático podem ser os mais importantes para a China encontrar mercados de destino para seus produtos. Países como Vietnã, Malásia, talvez sejam países de rápido crescimento, mas também nos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul há países que estão crescendo rapidamente e eu mencionaria principalmente a Índia, que cresce muito rápido e a população desse país ainda está crescendo. Então, a China pode encontrar seus mercados também nos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas eu também gostaria de dizer que hoje o redirecionamento do comércio é talvez mais atraente para a China do que a mudança completa de mercados, porque a China agora está orientada para mercados desenvolvidos e alguns países em desenvolvimento não têm mercados tão profundos, como eu disse antes, e também costumam ser mais protegidos contra importações. Mas no futuro vemos a tendência dos mercados desenvolvidos de aumentar as barreiras às importações, também as barreiras gerais, como nos Estados Unidos, e as importações da China, especialmente na União Europeia. Então, os países desenvolvidos também não estão crescendo rapidamente, como todos sabemos, e não se espera que cresçam rapidamente no futuro devido aos seus mercados saturados. Assim, sua participação na economia mundial e na demanda global por importações diminuiria aos poucos. Então, o equilíbrio de poder, na minha opinião, mudaria para países em desenvolvimento de rápido crescimento, como a Indonésia, Índia, Malásia, Vietnã e assim por diante. países muito densamente povoados com o maior número de jovens. Além disso, sim, isso também é importante. E talvez alguns países da África agora é difícil fazer um julgamento sobre os países africanos. Eles não são tão estáveis quanto países de outras regiões, mas países como a Nigéria, por exemplo, estão crescendo muito rápido em população, pelo menos. Então, a China também percebe essas tendências e tenta investir nesses países, investir em infraestrutura e fazer com que façam o futuro deles com esses países, seu comércio mútuo, projetos de investimento mútuos e assim por diante. sim, a China está tentando diversificar atividades, tentando alcançar novos mercados. Bem, você está aí? Acho que sim, acho que sim, acho que não. Tá bom. Estou lidando com algumas coisas que não estão funcionando direito, então peço desculpas se eu tiver mais algum problema com isso. Mas só para voltar ao que você estava mencionando sobre a China, sabe? A China focando em países, como você disse. Na região da Associação das Nações do Sudeste Asiático, parece que é uma estratégia muito mais de localização, ou uma estratégia de regionalização com os parceiros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, por causa da proximidade que eles têm com a China, mas também porque eles têm demanda por produtos de alta tecnologia e coisas desse tipo. Já que você citou as economias em desenvolvimento, quero saber sua opinião. Como a China conseguiu lidar com as tarifas que Trump ameaçou, adicionou, instalou e removeu, e ver como a China se ajustou desde então? Ok, eu acho que as tarifas foram gatilhos para vários processos e talvez até mesmo as primeiras tarifas em 2019 tenham sido o primeiro gatilho. O primeiro processo é que a China passou a dar mais atenção à soberania tecnológica, tendo em mente que importações críticas podem ser interrompidas. Então, ela aumentou seus investimentos nesse setor. E o segundo gatilho foi: a China redirecionou o comércio por meio de alguns países parceiros, e isso também não foi um processo rápido. Então, a China teve que aumentar seus investimentos estrangeiros diretos nesses países para torná-los muito mais intensivos. Em palavras simples, para fazer com que alguns produtos fossem fabricados no Vietnã, mas pertencentes a empresas chinesas,
Muito interessante como eles conseguiram não só absorver, mas também reorientar as tarifas. Como você está dizendo, e você acha que a forma como eles lidaram com as tarifas americanas vai, de certa forma, guiá-los a lidar com estratégias em países em desenvolvimento também? Porque os países em desenvolvimento, como sabemos, têm, ou é muito mais provável, que tenham tarifas sobre produtos nos quais eles próprios querem se tornar autossuficientes. Sim, você está certo, e talvez especialmente a Índia seja conhecida por ter altas tarifas de importação, e mencionamos que a Índia é um dos mercados futuros importantes para a China. E talvez esse seja um tipo de problema que os economistas e políticos chineses deveriam resolver no futuro. Mas, na minha opinião, também é importante não esquecer o mercado interno, porque o mercado interno da China também pode crescer rapidamente no futuro. Ela tentou reorientar sua estratégia de uma estratégia voltada para a exportação para uma estratégia voltada para o mercado interno. Talvez nesses anos após as tarifas isso não tenha sido tão bem sucedido. E vemos que as exportações da China cresceram ainda mais rápido do que nunca este ano. Mas no futuro, os políticos chineses gostariam de se reorientar para seus mercados internos e assim talvez aumentar algumas importações de economias em desenvolvimento, porque uma parceria com a China dentro dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul também deveria significar que outros países também deveriam se interessar pela China. Não é só a China que deve se interessar pelos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles também deveriam se interessar em vender seus produtos no mercado chinês. Entendi. Então, para concluir, deixe-me perguntar, o que você acha, Andrei? Como você acha que tanto a China quanto os próprios Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vão transformar a arquitetura do comércio global? Certo, como mencionei hoje, até o momento, os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, incluindo a China, representam cerca de 40% do produto interno bruto global e essa participação está aumentando gradualmente. Espera-se que o papel dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul como produtores e também como consumidores cresça. E é importante notar que os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul recentemente começaram a se expandir e incluíram novos países como a Indonésia, da Associação das Nações do Sudeste Asiático. E, na minha opinião, os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em alguns anos, podem incluir mais alguns países da Associação das Nações do Sudeste Asiático, como Vietnã e Malásia. E isso vai acelerar o comércio intra-Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e, no geral, o comércio Sul-Sul, que é uma alternativa importante ao comércio com países desenvolvidos. Bem, você tem algo a acrescentar sobre essa arquitetura global, a sua opinião? Quero dizer, concordo completamente com o André sobre para onde o mundo está indo. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul está se tornando cada vez mais relevante no comércio e nas trocas. E o produto interno bruto está se tornando cada vez mais a maioria do que vimos na era unipolar anterior. Então, quanto mais países entrarem, eu vou chamar minha Sibéria lá fora. É um efeito bola de neve, sabe? A gente devia mandar uma pá para ele. Ok, de qualquer forma, como eu estava tentando explicar antes com a minha demonstração da neve aqui fora com a Sibéria, o efeito bola de neve siberiano aqui, quanto mais países entrarem no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, maior será a maioria e mais comércio intra-Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vai acontecer. Veremos mais desenvolvimento em todos esses países. O que é importante que André destacou aqui é que existe uma necessidade da China, existe uma necessidade das exportações chinesas para fora e muitos países estão demandando por elas. Mas também deveria se tornar cada vez mais uma relação equilibrada, onde a demanda doméstica chinesa vai depender e querer mais importações, que são especializadas em países como os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, dos quais eles podem aprender e realmente tirar total proveito. Com a expansão da arquitetura do comércio, haverá muito mais diversidade nas importações e produtos especializados entre esses diferentes países.
Quanto mais conhecimento for compartilhado e houver cooperação, mais rápido será o avanço da inovação e integração dessas tecnologias. À medida que mais e mais países aderirem, veremos isso acontecer ao longo do tempo e vai se tornar cada vez mais rápido e mais rápido. Entendi. Então, senhores, muito obrigada. Pela discussão, bem obrigada, nós agradecemos. Talvez eu saia da neve, talvez não, quem sabe. Muito obrigado. Obrigado. Mande fotos para a gente, Ben, suas no meio da neve. Mas eu queria poder te mandar uma pá, Ben, mas não posso. Com certeza. Agora vou precisar de mais que uma pá para sair. Muito bem, Andrei, muito obrigada. Foi uma discussão muito boa. Mais uma vez, eu me repito e desejamos ver você no nosso canal novamente. Para uma discussão mais ampla sobre a economia em geral, sobre os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, sobre a China, sobre a Associação das Nações do Sudeste Asiático e qualquer coisa que você queira compartilhar com o nosso público, conosco também. Muito obrigado. Obrigada, senhores, e aos telespectadores, queridos amigos. Aqui na ThinkBricks, fazemos o nosso melhor para trazer a vocês o que os meios de comunicação oficiais não mostram. Trazemos discussões abertas, trazemos novas vozes para expressar suas opiniões, trazemos informações verdadeiras. Fique com a gente, inscreva-se na ThinkBricks e obrigada por assistir.